Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração, na sua vida. E com certeza a bênção possa ser constante na sua casa. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ler aqui a palavra do Senhor Jesus. Falando um pouco que palavra que penetra no coração, na sua vida. E vamos falar na carta de 1 João 4, a partir do primeiro versículo em diante. Falar um pouco sobre os falsos profetas que têm se manifestado entre o povo aí e tem enganado muita gente. O próprio Jesus falou sobre falsos profetas, os falsos mestres que têm realmente iludido as pessoas e querendo se passar por Cristo. Essa epístola aqui de carta chama-se 1 João 4 e o primeiro em diante. Da epístola, amado, não criais em todos espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantados no meio do mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e que já está no mundo. Filhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior que está em vós do que está no mundo. Quando nós lemos esse texto, a palavra de Deus, trazemos em nossos corações sobre o cuidado espiritual para nós não sermos enganados. Sabemos que no nome de Jesus, há algumas pessoas, podemos dizer, inclusive o anticristo, para enganar as pessoas, os falsos profetas, ele usa muito assunto que não tem nada a ver com Deus e tem iludido muitas pessoas. Você observe bem que a Bíblia é o livro da revelação que traz também as provas dos falsos profetas ou falsos mestres, e ele traz para nós que a Bíblia da revelação para confirmar se aquilo vem de Deus ou não. Quando a palavra de Deus nos fala que, amado, não criais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então todas as pessoas que ele diz que é profeta, ou está profetizando, ou diz, você tem que provar se é de Deus ou não. Não dê crédito a qualquer espírito. Aparentemente, alguns dos eleitores de João estavam sendo desviados através dos falsos profetas, enganados por palavras que parecem ser de Deus. Mas quando a Bíblia nos fala que o espírito do anticristo, os falsos profetas, era influenciado pelo espírito de demônio para enganar muitas pessoas. A Bíblia nos fala que sobre o espírito dos falsos profetas, que tem uma influência que é dos falsos, dos demônios, tem enganado muitas pessoas. Porque podemos encontrar na palavra de Deus que o próprio João, na epístola, ele fala sobre isso aí. Que nós podemos ter cuidado para nós não ser enganados com qualquer palavra, ou ser iludido e achando que é o próprio Jesus que está falando ali, através daquele falso profeta. Vimos que a epístola de João 3,24, aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. Nos conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, que é o Espírito Santo. Então, pessoas que têm o Espírito de Deus, ele sabe se é de Deus ou não. Quando é de Deus, nós conhecemos com a luz da palavra do Senhor Jesus, nós sabemos que é de Deus. Quando a palavra de Deus se expressa, que nós devemos saber se é de Deus ou não, a gente vê muitas aberrações que existem, que trazem um prejuízo na vida espiritual. Existe coisa que pela revelação da Bíblia, que a Bíblia ensina, e você vê muita coisa acontecer, e você tem assim, não uma ideia, tem uma certeza,
que aquela profecia não é de Deus, nem aquela revelação que acontece. Nós vimos que a palavra de Deus falando através para nós aqui desse canal. Aquele que está no mundo, o mundo do pecado, Jesus falou essa palavra, o diabo jaz no maligno e no mundo do pecado. Quando ele diz assim, aquele que está no mundo, Jesus fazendo a palavra que o diabo, que é o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas para não reconhecer a luz da verdade. Porque nós podemos encontrar epístola que está se expressando que nós devemos ter cuidado com o espírito de demônio, que engana as pessoas e as pessoas é enganado. Nós podemos encontrar que a Bíblia nos diz, lá em João 12:31 do Evangelho, chegou o momento de ser julgado a este mundo e agora o seu príncipe será expulso, que é Satanás. Então, desde a época de Jesus, já apareceu, Jesus já mostrava a atuação do espírito mal, enganando as pessoas. Ele usa, que é o espírito do demônio, ele usa as próprias pessoas para enganar as pessoas sempre que existe, que está a ver desesperado e acredita em qualquer profecia que tem, qualquer revelação que ele se depara, ele vê e acha que é de Deus. Quando nós podemos encontrar que o próprio Jesus já tinha se revelado, já tinha mostrado, já tinha feito lá no Evangelho de Mateus. Ele deu uma advertência que você deve ter cuidado com as pessoas. Ele acredita em tudo que fala para ele, e achando que é o próprio Deus que está sendo revelado para ele. Mas a Bíblia nos fala que nós podemos ter cuidado, se for possível, o diabo se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, tirar a pessoa do equilíbrio espiritual e ser enganado. Quantas vidas que têm vontade, já conhece a palavra, conhece os assuntos bíblicos da base espiritual, mas acredita em revelações que não têm lógica. Você pode dizer, mas pastor José, o senhor não acredita? Sim, eu acredito em profecia, eu acredito em revelação, eu acredito em dons de línguas, eu creio, porque realmente tem na Bíblia, mas tem que ter uma base bíblica para você saber se é de Deus ou não é de Deus. Quando nós vimos assim, que Jesus falou em Mateus, no capítulo 24 e o versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O próprio Jesus deu aos discípulos ali essa orientação, porque muitos virão em meu nome. E a Bíblia diz, se for possível, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pessoas que estão realmente voltadas à presença de Deus, se nós não tivermos cuidado, seremos enganados também. Porque Jesus falou no versículo 24 e 11, se levantar-se-ão a muitos falsos profetas e enganarão a muitos, diz a palavra do Senhor Jesus. Muitos serão enganados, muitas pessoas serão iludidas. E quando a Bíblia fala de serão iludidos, pessoas serão assim, iludidas pelas falsas profecias, falsos profetas, falta revelação. Então esses falsos que existem, que têm enganado a muitas pessoas, ele tem enganado. Quando eu vi pessoas doentes, espiritual, desistiu de caminhar, de prosseguir, porque disse que Deus falou para ele e a palavra não se cumpriu, mas não foi Jesus, de jeito nenhum. A Bíblia diz que a palavra do próprio Jesus, quando ele fala, ele cumpre com a sua palavra, porque não é um homem que minta, mas é um homem que faz as coisas acontecer. Sabe por quê? Meu amigo e minha amiga, você que está escutando a palavra do Senhor Jesus, porque a pessoa está necessitada, precisando espiritual, e a luz da palavra de Deus que dá iluminação na Bíblia Sagrada, e a Bíblia que traz também a profecia para nós. Observe bem que Mateus 24 e o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se enfriarão de quase todos, quando a Bíblia fala, não diz de todo mundo, mas de quase todos. Por que essa expressão da palavra de quase todos? Porque a pessoa ele tem que ter uma base espiritual. Quando ele começa a ver as mentiras que acontecem, quando ele vê a iniquidade, que é o pecado, se multiplicando, quando ele vê as arrogâncias das pessoas se multiplicando,
quando ele vê uma falsa revelação que não é verdade, ele vai se esfriando na fé. Ele vai pensando que todas as pessoas que dizem que ser cristã e é crente. A palavra de Deus mais esclarecida é isso aí. Pessoas que fecham os olhos, que nem está sendo revelado. E quando Jesus falou essa palavra, ele disse que nós podemos ter cuidado com isso aí. E a Bíblia diz que provar que vem de Deus ou não. Nem tudo que diz para você, ou diz para mim, eu posso aceitar, eu posso receber aquilo ali, mas vou examinar se é de Deus e se tem bases bíblicas da palavra do Senhor Jesus. Nós podemos ver que a maior revelação que tem das Escrituras para todo o Antigo e o Novo Testamento é você examinar realmente que todas as profecias que tem, se tem base bíblica na palavra do Senhor Jesus. Quando nós podemos encontrar que Jeremias já se profetizava com isso aí, já falava, já sabia que existiam pessoas que estavam sendo enganadas na época do profeta Jeremias. Deus levantou aquele homem, Jeremias, do capítulo 29, o versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos senhores, os sonhadores que sempre sonham segundo vosso desejo, que é Deus. Então, aqueles homens, aqueles falsos sonhadores lá em Israel e falsos profetas, ele profetizava enganando o povo sem ser Deus. É isso que nós podemos colocar nesse momento a palavra, para você ir descobrindo e vendo no teu coração que você não seja enganado. E tem pessoas que às vezes ele acredita nas coisas que não é de Deus. Pessoas às vezes recebem a palavra como aquele pessoa que está profetizando que Deus está falando para ele. Aí Jesus falou essa palavra e disse que nós podemos ter cuidado, porque se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muito, e se for possível, engana até os escolhidos de Deus. E nós vimos na palavra que a Bíblia diz, e vai até cair fogo do céu, e muitas pessoas serão enganadas com isso aí. Eu estou me referindo que é o tempo difícil, tempo que Jesus falou dessa palavra, e ele falou dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e se for possível, engana até os escolhidos. A palavra de Deus, quando ele se expressa assim, engana até os escolhidos, ele está dizendo que você deve ter cuidado. A palavra de Deus, ter cuidado, que não deve dar crédito a qualquer espírito, aparentemente, que alguns falsos que aparecem, dizendo que é o Cristo, ou falando em palavras bonitas que você pode olhar ali e pode ser atingido a sua vida espiritual. E eu já conheci pessoas morrendo espiritual, deixou de servir a Deus, porque recebeu uma mal profecia que não era de Deus. A palavra do Senhor está falando aqui para você nesse momento. Por isso a Bíblia nos fala que esse versículo que traz no seu coração, filho, o sonho de Deus já tende vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Então, a Bíblia, quando fala sobre isso aí, ele está dizendo que existe espírito mal, para você compreender bem a palavra de Deus, que você lê esse assunto. Existe espírito de demônios, que ele quer imitar o Espírito Santo de Deus, e quer imitar o próprio Deus, para enganar as pessoas que existem. Você está lembrado quando Moisés chegou lá em Faraó? Você lembra disso aí? Moisés foi mostrar a grandeza de Deus e o cajado que ele tinha, a vara que estava na mão dele, lançou na presença de Faraó e tornou-se ali uma cobra, uma serpente. Você viu que seus adivinhadores mudou chamar também Faraó e fez a mesma coisa. E aquela vara que existia na mão dos homens perversos, adivinhadores de Faraó, também tornou-se em uma serpente. Mas a vara, que era de Moisés, que se tornou a serpente, engoliu ali a serpente, que é a vara do Faraó, dos seus adivinhadores. Então tem uma coisa que parece, mas não é, você tem que entender isso. Por isso que a Bíblia manda essa revelação para você, biblicamente falando, você tem que saber que as coisas é de Deus. Nem tudo que a pessoa, o céu, mas como é o céu? Está escrito na Bíblia como é o céu. Não adianta, a Bíblia fala como é o céu, mas, pastor Josias, como é o inferno? A Bíblia fala sobre o que é o inferno.
A Bíblia fala sobre o homem. A Bíblia fala sobre o homem. Essas escolhas que existem, desde Gênesis e Apocalipse, nós encontramos que o Senhor Jesus fala. Então essa palavra que está no teu coração, que está na tua vida, então você pode vir, você vai ver atrás. Quando Jesus disse, se multiplicar, o amor de muitos enfiarão, a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos enfiarão. Então tem pessoas que ele vai parar da caminhada, porque vai ver as coisas assim, pensando que é Deus. Quantas vezes, da parte da casa ou da palavra de Deus, pessoas aí enganando e quer culpar fulano, libertando, que enganou ele com a palavra de profecia. Mas tenha cuidado com isso aí. Deus, a sua revelação, e na palavra de Deus está falando diretamente para você, que você tem que provar e ver que o Espírito é de Deus. Que Deus continue abençoando, fortalecendo de bênção, e que essa bênção seja constante da sua casa. A Bíblia, quando traz essa palavra para você, está mostrando bem no teu coração. Você tem que provar se é de Deus ou não. E que a paz permaneça no teu viver, permaneça no teu coração, permaneça na tua alma, você possa compreender sempre que o Senhor Jesus, exatamente, você tem que ouvir a palavra e guardar no teu coração. Não, e tenha muito cuidado para saber se aquele espírito ali, ou se aquele profeta, se é de Deus ou é um falso profeta. Que a paz do Senhor Jesus permaneça em teu coração. Você vê lá epístolas de 1 João 3, aí você vai ver 4, todo esse assunto você vai encontrar aí no canal, você vai vendo e você vai descobrindo que vai aparecer nesses últimos dias muitas pessoas imitando Jesus e até para ganhar nome, mas biblicamente falando você tem que saber se é de Deus ou não é de Deus. E nós vamos orar nesse momento, que a paz do Senhor Jesus possa continuar no teu coração. Senhor nosso Deus, a tua presença, te apresento neste momento, Senhor, que essa palavra que penetra nos corações e na vida, quantos falsos profetas têm se alinhado por aí, tem enganado muitas pessoas usando o teu nome, e a tua palavra nos fala que nós devemos provar se é de Deus ou não, porque a tua palavra são palavras verdadeiras, da transformação das vidas, das pessoas que precisam de ouvir a palavra, Senhor. Te apresento neste momento quantas vidas têm realmente desaparecido espiritual, que tem acreditado em ver dos falsos profetas, que a tua palavra nos diz que são pessoas usadas às vezes por inimigo, e a pessoa pensa que vem de tua parte, mas a tua presença está se apresentando aqui essa palavra, como tu falaste em nossos corações. Ajuda as vidas, ajuda as pessoas, que ele possa examinar sempre a palavra e descobrir se aquilo é de Deus ou não é. Em teu nome, eu te peço para sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração, na tua vida. Que Deus continue te fortalecendo. Você aí que é inscrito no canal, que Deus abençoe. Você ainda que você pode se inscrever nesse canal aí, não, de lado aí, você botar o seu legalzinho aí e trazer sempre, você, por que pastor Josias? Porque todo dia você recebe a mensagem, tudo que está no canal vai chegar junto de você, você vai sempre ouvindo a palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar sempre no teu coração e na tua vida. Amém.